Porque Sejam muito bem-vindos ao canal Chorquê. Começamos pela apresentação da candidatura do Capitão Seringas, que se farta de dar o dito por não dito. Ofereçam a corda ao homem. Em termos de habitação e não só, estamos a empurrar os portugueses para situações insustentáveis, ou para fora do país, dando espaço a quem vem de fora, e vive amontoado ou até debaixo de alçapões. Por Lisboa, nomeadamente pela freguesia de Santa Maria Maior, presidida pelo socialista Miguel Coelho, foi descoberto um gasto exorbitante de 800 mil euros. Este senhor deveria ser bem investigado, pois é um dos grandes responsáveis do apoio à imigração ilegal na freguesia e até mesmo no concelho de Lisboa. A freguesia de Santa Maria Maior brevemente estará na mão de estrangeiros, presidida pelo Sr. Rana que vemos nas fotos, o auto-intitulado líder da comunidade do Bangladesh. Eu hoje estou aqui na Junta de Freguesia de Santa Maria Maior. Não é uma junta qualquer. Bairros como a Moraria, a Sé, Alfama, o Chiado, a Baixa, são todos administrados a partir deste edifício. Infelizmente, muitos destes bairros têm sido notícia pelos maus motivos. Toxicodependência, roubos, esfaqueamentos, lixo, maus cheiros, péssima mobilidade. Enfim, pensem num problema, vão encontrá-lo nesta junta. Mas, por incrível que pareça, o presidente da junta, o socialista Miguel Coelho, gastou em 5 meses, em prestação de serviços de limpeza e ação social, 800 mil euros. Para vocês terem uma noção da dimensão deste gasto, todas as juntas do país, agrupadas, todas as juntas, gastaram para o mesmo tipo de serviços 500 mil euros. Esta junta, sozinha, gastou 800 mil euros. Onde foi parar o dinheiro? Esta é a questão que nós, do Nova Direita, pretendemos ver esclarecida. E continuando, pelo PS. O ex-deputado socialista, antigo líder do PS Viseu, José Rui Cruz, é acusado de fraude e branqueamento. Segundo a acusação, recebeu 140 mil euros do Estado para criar emprego, mas só criou estagiários. José Rui Cruz apareceu na campanha do PS para as legislativas de 2024. Aqui na imagem, a entrar para um comício em Viseu, ao lado de Pedro Nuno Santos e de Basílio Horta. Era, à data, líder da distrital do PS de Viseu e estava no topo da lista de deputados pelo distrito. Mas a acusação de maio deste ano, a que a SIC teve acesso, remonta a outro período. 2013, quando José Rui Cruz era o representante da Sociedade Super Beirão e apresentou uma candidatura ao Programa para a Rede Rural Nacional Projetos, financiado pela União Europeia. O objetivo a que se propôs, abrir um supermercado em Santa Combadão e contratar um gerente de loja, 3 operadoras de caixa e 3 operadoras ajudantes. A promessa de 7 postos de trabalho remunerados, estáveis e duradouros, abriria a porta aos fundos comunitários, com a apresentação de uma série de documentos que provassem a criação dos empregos. Documentos que, segundo o Ministério Público, foram todos entregues por José Rui Cruz e outro sócio da empresa entre o final de 2013 e maio de 2014. No entanto, os procuradores suspeitam que, de forma deliberada, a sociedade arguída não criou os 7 postos de trabalho. No supermercado, José Rui Cruz valeu-se exclusivamente de estagiários. 6 estagiários, sabendo a sociedade que a contratação de estagiários não constitui criação de postos de trabalho. O alegado esquema valeu a atribuição de um apoio de quase 140 mil euros. A SIC tentou contactar o advogado de José Rui Cruz, mas não obteve resposta. José Rui Cruz foi deputado do PS entre 2015 e 2024, liderou o distrital de Viseu até o início deste ano. Nas últimas legislativas esteve fora das listas, segundo o Jornal de Notícias, para preparar uma eventual candidatura à Câmara de Santa Combadão. A imigração é um tema que está na ordem do dia, por falta de controle, falta medidas no combate à imigração ilegal, ruptura dos serviços públicos, quer sejam hospitais, escolas ou mesmo transportes, onde a falta de civismo trazida por gente do terceiro mundo é gritante.
Algo cultural de um país terceiro-mundista. Um simples entrar e sair do autocarro passou de ordeiro a um autêntico ato de selvageria. Um país limpo, civilizado e ordeiro tornou-se nisto que podem ver. Se alguém acha isto normal, não sei em que mundo vive, isto não é normal. Desculpa, bom dia. É uma tristeza. Não, a senhora foi atingida na cara. É uma tristeza. Não! Porra, meu! Abriram o céu, ou quê? Querem tanto um lugar que vão ter, meu! Você não tem que pedir desculpa. Não, a senhora ainda foi atingida. Se o fiscal entrar, vai ligar para isso aí. Vai ver se isto arranca. Amigo, se a porta não fechar, ninguém arranca. A porta não fechar. Ai! Vamos para frente. Para a frente! Ficamos cá todos. Ficamos cá todos. Vai ser mais 2:23 nos próximos minutos. Há necessidade disto. Aparentemente está. Olha, vou desligar o autocarro. A porta tem que fechar. Vou desligar o autocarro e ninguém sai daqui. Foda-se. Tudo para trás. Foda-se se o rodeio tivesse vindo a hora. Tudo para trás. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Nem nós. Tudo para trás. Para trás. Acha que não pode fazer assim? Ainda quem tem a ver mais com isto são funcionários que estão dos autocarros. Se a porta não fechar, isso não anda. Já não anda, deixa ficar aí, ó. Compram. Começa a levar dinheiro do pessoal, é cumprir o horário. É cumprir os horários. Depois não acontece isso. Olha aqui isto, olha aqui isto. Então olha, não sai daqui. Um país todo. Lugar do caralho. Nem quer saber. Então, Uma conversa isso. diga lá aos dirigentes que estão à frente disto a dirigir isto, que não prestam para nada. Dirigentes meia tigela. Por isso é que eu digo que tem que haver um regime neste mundo, senão estamos fodidos.
Não vamos a lado nenhum assim, não. Ou não? Se a porta não fechar, eu não consigo arrancar. Fecha lá a porta, vá. Fecha lá agora. Estou. Olha aqui, estou por tela, está aqui confusão, nem consigo arrancar com o autocarro. Está aqui uma grande confusão, nem consigo arrancar com o autocarro. Não sei, eu mando vir a polícia e isso não sei. Pois, exato, também consigo fechar as portas do autocarro. A porta já foi à vida. A porta partiu. A porta partiu. Partiu a porta, pode mandar vir outro autocarro. Agora já vão todos a correr para o... Tem que mandar vir a porta. Tem que mandar vir para aqui. Estamos a falar de 20 a 20 também. Quer dizer, que os movimentos podiam ser adultos. Isto todos os dias de manhã aqui na matriz. Este autocarro já não... Levaram a porta? Acho que precisa, já tinha avisado, né? Levaram a porta? Levaram a porta mesmo da frente. Não sei. A gente vai ter que recolher. Uma vez consigo ir buscar a porta. E agora? Não dá para ir? Levaram a porta da frente, já nem vejo a porta. Não dá para ir? Quando soube a porta, o que é que eu vou? Não entrassem como deve ser, o que é que querem que eu faça? Olha lá, levaram a porta. Está aqui 30 segurança. É para tragar a porta, sabia? Então vá lá ouvir na porta, o que é que querem que eu diga? Não posso fazer nada. Fecha a porta. Este aqui já não vai sair. Já não vai sair. Mas se é tão prezada a educação e maneiras de estar são importantes, o que está mesmo no topo das preocupações é a criminalidade. Ao contrário do que querem fazer crer, a criminalidade está em crescendo e é um reflexo direto do aumento da imigração. E mesmo organizações criminosas e terroristas já operam no nosso país. Estamos a viver uma bandalheira autêntica, não há controle, não há ação, não há vontade, não há lei, parece que não há quem mande neste país. Um país e um povo largado à sua sorte, jogado ao acaso. É à porta deste prédio, no Martim Moniz, em Lisboa, que há um clima hostil durante o dia. Aqui consomem drogas, álcool e outras substâncias. Já vimos passar-se tudo. Pessoas nuas, a drogarem-se, a injetarem-se, a masturbarem-se. Portanto, tudo já se passou ali. A Associação Pais 21, com sede neste prédio, fechou temporariamente as portas devido à falta de segurança, que tem vindo a aumentar nas últimas semanas. Nós temos um jovem que foi agredido, nós temos uma jovem a quem ofereceram cocaína, temos uma jovem que lhe roubaram o telemóvel. Portanto, não podem estar 20 pessoas à porta de uma pessoa e uma pessoa não conseguir entrar no seu prédio. O que despoltou fecharmos foi, nós saímos na quarta-feira, a semana passada partiram o vidro, na quarta-feira, quando nós descemos no elevador, abre a porta do elevador, ouvimos um estrondo, foi o vidro. E eles ali, umas pessoas à luta e a discutirem. Foi um momento muito perigoso. A associação apoia 60 crianças e jovens com trissomia 21. Neste espaço, encerrado desde quinta-feira, aprendem a ser autónomos, a andar de transportes, a ir às compras, atividades que estão agora comprometidas. O intuito deles cá estarem é serem autónomos e uma capacitação do que é viver na sociedade, do que é sair, no fundo a verdadeira autonomia. E parte disso passa por chegar, poderem andar livres na rua, poderem frequentar espaços públicos, toda essa capacitação, que é mais de metade quase do que é que nós aqui fazemos, deixa de existir.
A associação disse já ter avisado várias vezes a Câmara de Lisboa e a polícia. A autarquia remeteu a responsabilidade para a PSP, que, contactada pela RTP, confirma ter recebido uma denúncia há uma semana. Refere que a zona em questão é uma área que tem sido alvo de elevada pressão por parte de pessoas em situação de sem-abrigo e também por pessoas com problemas de adição. A PSP assegura ainda que vai continuar o reforço do policiamento e que está em articulação com a autarquia. As atividades da associação estão a ser feitas online. Há a esperança que as portas possam voltar a abrir rapidamente. Alerta sempre porque há mais informações sobre este caso de esfaqueamento na zona do Martim Muniz. As imagens podem chocar os mais sensíveis. Este homem que está no chão foi esfaqueado no pescoço e nas costas. As informações que dispomos neste momento dizem que um grupo atacou este homem. Houve uma discussão que terminou com facadas. Um grupo cercou este homem e agrediu com uma arma branca. O homem sobreviveu, mas está em estado considerado muito grave. Foi levado para o hospital, ele está hospitalizado em estado considerado muito grave. O agressor, e agora já com Joana Ricardo Silva no local, o agressor, Joana, está em fuga. Ainda não temos. Em fuga, está neste momento a ser procurado pelas autoridades. Este homem que esfaqueou esta vítima ao final da tarde desta quinta-feira está em fuga e, como eu disse, a ser procurado pelas autoridades. Mas tivemos conhecimento que as autoridades com o alerta de um desentendimento entre várias pessoas, um grupo de indivíduos que se envolveu numa discussão e este homem que está em estado considerado grave no hospital acabou esfaqueado no pescoço e também nas costas. A verdade é que assim foi dado o alerta, como disse, a Polícia de Segurança Pública foi imediatamente acionada para o local do crime, na calçada da Mouraria, na zona do Martim Muniz, e de facto realizou logo diligências no sentido de identificar os suspeitos, que até ao momento dizer que não há nenhuma pessoa identificada. Mas em relação a este crime, agora as testemunhas vão ser fundamentais, testemunhas oculares que poderão ajudar no trabalho, aliás, das autoridades, isto porque dizer que falamos de uma zona com muito comércio e por isso também as imagens das câmaras de videovigilância que vão ajudar nesta investigação a perceber quais foram as motivações do crime. A verdade é que a PSP vai dar conhecimento deste caso ao Ministério Público, que dará também à Polícia Judiciária. A jornalista Joana Ricardo Silva, ela está já na zona do Martim Muniz, aconteceu um esfaqueamento. O homem está em estado considerado muito grave, foi hospitalizado, ele foi golpeado no pescoço e também nas costas. E mesmo com as evidências diante dos nossos olhos, querem falsear a realidade, com falsas narrativas na comunicação social e relatórios encomendados à PJ e PSP. I'll go to the bar. I'll grab something for you to hold for the blood. Stay where you are. Don't move because you could have something in your neck. Give me just a second, please. Apesar desta invasão, deste número incomportável de imigrantes, a AD, que na campanha eleitoral falou em conter a imigração, fala agora que ainda vem a mais. Uma verdadeira traição a quem votou na AD com esperanças de regulamentar a imigração. E agora soubemos, porque foi o próprio Ministro que o disse, que a imigração vai aumentar no próximo ano devido ao reagrupamento familiar. E podemos estar a falar de cerca de 500 mil de pessoas. Portanto, ou isto é brincadeira, ou então num país com 1,6 milhões de pessoas, estamos a querer pôr pólvora e mais pólvora no barril. À espera que rebente de qualquer maneira. Nós não vamos permitir que isso aconteça. E, portanto, ou começamos a devolver pessoas ao seu país de origem, ou o país não se pode tornar o quintal do mundo inteiro. É muito simples. Isto não tem nada de falta de humanismo, nem de falta de humanidade. O país não aguenta ter 2,1 ou 2,3 ou 2,5 milhões de imigrantes.
num país com 11 milhões de pessoas. Quer dizer, acho que isto não estamos a pedir nada. Estamos a ser razoáveis na dimensão do país e no controle de fronteiras. Portanto, ou temos uma explicação cabal para isto, quantos é que vão entrar por causa do reagrupamento familiar, ou teremos que fechar as fronteiras. E não temos mesmo opção em relação a isso. Caso não nos deem uma explicação sobre quem vai entrar, aquilo que exigiremos ao Governo é que feche as fronteiras. Ou existe uma agenda para ser cumprida a todo vapor, ou existe falta gritante de noção e bom senso por parte de quem ocupa os cargos decisivos. Acompanhei hoje o Presidente André Ventura numa visita à freguesia de Santana da Azóia, São João da Talha e Badela, aqui no município de Loures, também acompanhados pela deputada Patrícia Almeida, que também é deputada municipal do Partido Chega, para além de deputada da Assembleia da República, e por toda a Conselhia, ou por membros da Conselhia de Loures e também da Juventude Chega Loures. E viemos visitar uma situação que foi notícia na última semana, nomeadamente o facto de existirem cerca de 60 pessoas identificadas como estando a viver numa alegada igreja evangélica que depois de verificado, e não obstante o facto de vivermos num país onde a liberdade religiosa tem sido aceita e está prevista na lei, no entanto, esta alegada igreja evangélica não está sequer registada junto das autoridades. Foi notícia na passada semana, inclusive um canal de televisão entrou dentro do espaço e verificou a situação e a forma como as pessoas vivem lá dentro. São cerca de 60 pessoas, entre elas crianças, mulheres, pessoas mais velhas, que estão ali a viver e que sabemos que pagam a título individual 250 euros ou, na eventualidade de serem um casal, ronda os 360, 380 euros. Falámos também com moradores da zona, falámos com a restante comunidade e com o facto de se sentirem bastante incomodados com isto, não só pelas questões de higiene, mas também por considerarem que tudo isto acaba por ser apoio e auxílio à imigração ilegal. O importante a reter desta visita é o facto de as autoridades terem estado aqui na última semana, ter sido feita uma operação policial na última semana, mas ao final destes dias todos as pessoas continuam ali a viver, nada aconteceu e tem sido esta lógica de eficácia aparente, não só em relação a estas 60 pessoas que ali estão, como ao facto de nas últimas semanas ter sido alavancado a questão de que a Câmara Municipal de Loures iria dar a ordem de despejo para cerca de 400 pessoas que não estariam a cumprir as suas obrigações, nomeadamente em relação às prestações devidas, prestações essas muito baixas e rendas muito baixas para com a habitação municipal. São pontos distintos, são questões distintas, mas que demonstram a falta de, ou melhor, a inoperância do Estado para resolver as situações. Primeiro porque estas 60 pessoas, levanta-se a questão de saindo dali para onde é que irão, porque na realidade a Câmara Municipal já comunicou que não irá realojar nenhuma destas pessoas e a responsabilidade aqui é claramente do Governo Central, porque o Governo Central permitiu que estas pessoas, grande parte delas oriundas de países de língua oficial portuguesa, entrassem no país sem ter um contrato de trabalho, sem ter forma de subsistência e agora estamos a braços com esta situação que acaba por ser humanitária, mas que tem que ter uma resolução. As pessoas não podem continuar a entrar aqui sem ter qualquer contrato de trabalho, sem ter forma de subsistência e depois acabam por entrar nestas lógicas de máfias que controlam estas habitações, que nem sequer habitações são, porque estamos a falar de uma situação que é uma loja, são lojas arrendadas por um proprietário sem escrúpulos, que permite que isto aconteça e que existe sempre alguém a explorar e que o que o Estado tem feito é colocar para baixo do tapete o lixo, a tentar esconder a situação que aqui está a acontecer, criando, obviamente, um problema social, um problema social sério. À parte disto, existe a questão de ter sido comunicado os tais 400 que iriam ser despejados depois de, em setembro, outubro, a Câmara Municipal ter dito que ia despejar 500, e existe aqui um parênteses que tem que ser feito. Primeiro, não é a Câmara Municipal que dá ordens de despejo, porque nenhum Presidente de Câmara é o xerife cá da zona, quem dá as ordens de despejo será o Tribunal. De qualquer forma, quando questionado pelo Partido Chega, nomeadamente na Assembleia Municipal,
de quantos tiveram ordens de despejo, ficamos a perceber que, afetos à falta de pagamento, alguns com rendas de 9 euros, não existem ordens de despejo dadas e, portanto, os verificadores de factos poderiam ter feito essa verificação ao invés de andarem a promover uma lógica de tentar alavancar uma candidatura só com medo de retirar votos ao Chega, estes sim a utilizar a imigração com um propósito eleitoralista que não tem consequência direta nenhuma. Há um dado importante nas declarações do Presidente André Ventura hoje, junto a esta pseudo-igreja evangélica, onde anunciou ao país que vamos apresentar um projeto de resolução para acabar com esta palhaçada do reagrupamento familiar, porque aquilo que nós sabemos até agora é que o Governo anunciou durante a campanha eleitoral que iria dar ordens de despejo, que iria dar ordens de expulsão de gente que obrigatoriamente teria que sair do país. Ninguém conhece sequer um indivíduo a quem isso tenha acontecido e agora percebemos, através da voz dos ministros deste governo de Luís Montenegro, que teremos um reagrupamento familiar que pode levar à entrada de mais 500 mil pessoas. Primeiro, existem aqui diversas questões, porque o reagrupamento familiar a ser feito poderá ter entrado alguém da família que agora, com o reagrupamento familiar, não sabemos exatamente, e não é pelo simples facto de ser casado ou de ser filho maior de idade ou menor de idade, que não tem registro criminal, não sabemos exatamente de quem é que estão a falar e como é que estão a falar. Para além disso, é incomportável, completamente insustentável, que o país, já com 1,6 milhões de imigrantes declarados e aparentemente ou alegadamente legalizados à pressa pela AIMA, não sabemos todos aqueles que estão ainda ilegais, sabemos, no entanto, que existem cerca de 400 mil processos pendentes na AIMA. A juntar a isto mais meio milhão, é completamente insustentável que Portugal consiga suportar mais de 2 milhões ou 2 milhões e meio de imigrantes nesta fase em que a economia está como está, e que a visão do Partido Social Democrata para a economia é: venham os fundos, que com fundos desenvolvemos a economia, ao invés de pensarem como é que conseguem desenvolver a economia sem ter que obrigatoriamente recorrer a fundos. E obviamente estamos dispostos às taxas de execução do PRR aumentar, mas não podemos continuar com esta palhaçada da imigração completamente descontrolada, o que irá certamente criar um problema social grave nos serviços e na forma como o Estado se organiza. Portanto, da parte da tarde visitei uma empresa que é líder na área do pescado e eles diziam que tinham dificuldades na contratação e por isso recorriam muito à imigração. Eu fui claro com eles, considero que o Estado não tem que apoiar essas medidas, que aquilo que é necessário é de facto investirmos numa melhor condição para as empresas, de maneira que as empresas consigam pagar mais, e na eventualidade nos faltar gente para trabalhar dentro desta área, então teríamos que definir qual a cota de gente que poderia vir trabalhar para esta área, e seria pelas cotas que teria que ser feita a entrada das pessoas e não desta forma desregulada. Portanto, quer da parte da manhã, quer da parte da tarde, percebemos que a estratégia do Governo é bola em relação a isto, que continuamos com um problema sério na imigração. Parem com a palhaçada, porque não é uma questão de xenofobia, não é uma questão de racismo, é uma questão de olharmos para aquilo que está a acontecer, e aquilo que vimos da parte da manhã, 60 pessoas a viver dentro de uma loja, não é isto que é humanismo, não é isto que é uma imigração controlada, não é isto certamente que nenhum deles deveria querer para o país, mas na realidade é aquilo que estão a aceitar e é uma vergonha. Portanto, esta questão do reagrupamento familiar ainda é mais uma palhaçada em cima disto, são mais 500 mil no mínimo a juntar ao 1,6 que já entraram legalizados pela AIMA, fora todos os processos de dependência que estima-se que sejam à volta de 400 mil, fora todos aqueles que nós não sabemos e que estão completamente ilegal. Parem, estão a destruir Portugal, o multiculturalismo falhou, a globalização e esta lógica globalista falhou. Basta olhar para a França, basta olhar para os países onde não travaram a entrada desregulada logo ao início, e isto vai ter consequências graves. Um dia vamos pagar muito, mas muito caro, a palhaçada que estamos a fazer e a inoperância e a capacidade de governação dos nossos governantes. Grande parte desta gente não é compatível com a nossa cultura e modo de vida. Estas pessoas não querem integrar-se na sociedade portuguesa.
Leiam com atenção o seguinte documento. Tudo isto também indigna os imigrantes que realmente fazem falta ao nosso país. Eu já vivo aqui em Portugal há mais de 10 anos e eu estou há 10 anos a contribuir para Portugal. Que o desconto serve para pessoas que estão a chegar agora, que estão a receber subsídios. É como se toda a minha contribuição em 10 anos aqui não valesse nada. Entendo que uma pessoa pode pedir ajuda uma vez na vida, mas não é sempre. Não é para viver nos subsídios. Portugal não precisa deste tipo de imigrante. Nós trabalhamos, nós estudamos língua, nós adaptamos para a vida neste país, nós contribuímos na prosperidade deste país, mas o que temos é vergonha de Portugal, na verdade. O que é que tu podes dizer? Finalmente. Como fui. Ela diz dança, é a palavra na Rússia quando acontece algo alegre, tens que dançar. O que é que tu podes dizer? Recebemos esta carta com Aima, com letras pequeninas que é da Aima, mas claro poderia ser um recuso. Eu toquei a carta e eu senti que lá dentro está um cartão. E quando abri já vi o título de residência para 2 anos. E o marido já esperava que eu vou começar a chorar, por isso ela ligou o telemóvel, eu comecei a chorar. 2 anos de espera, 2 anos e 5 meses, sem saber quando que a situação acaba. Claro, eu comecei a chorar, é uma etapa muito, muito importante na minha vida. Foi o fim do meu caminho, mas antes nós tínhamos só um problema, eu como primeira, e agora 3, como receber documentos para os filhos e o meu marido, sim. Enquanto defendem e apoiam os imigrantes, os portugueses são deixados ao acaso. E mais uma prova disso é o facto dos responsáveis diretos de colocar fogo a um autocarro de forma liberada com o seu motorista lá dentro terem sido agora libertados. Uma noite em que mais portugueses foram violamente agredidos. Notícias internacionais. Imigrante que causou um violento acidente, após fuga à polícia e que só por sorte não matou ninguém, foi condenado a 14 meses de prisão. Isto num país em que pessoas são condenadas a 13 e mais anos de prisão, só por publicar as suas opiniões nas redes sociais. Por Los Angeles, os protestos pacíficos, segundo os esquerdoiros, continuam a flagelar o Estado.
cerquei